Antes de iniciarmos, já se inscrevam no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Lucas. Eu sou o único que ainda se lembra. O único que ainda tem pesadelos com o cheiro. Isso foi há 6 meses. Éramos 4. Eu, Tiago, a namorada dele, a Júlia e o Beto. Foi ideia do Tiago, claro. Sempre era. Ele tinha essa obsessão por exploração urbana. Para mim, era só invasão de propriedade, mas ele chamava de preservar a memória. A ironia disso quase me mata hoje. O alvo era a Casa da Parteira, um casarão abandonado no alto da serra, a uns 30 quilômetros da cidade. A lenda era a de sempre. Uma mulher que fazia serviços ilegais nos anos 70. Partos, abortos. A história dizia que ela tinha morrido lá dentro junto com uma cliente e que a casa nunca mais aceitou o morador. Nós fomos numa noite de sábado, uma noite fria, sem lua. O portão de ferro estava só encostado. O Tiago forçou com o ombro. O silêncio da noite foi total. O portão não rangeu. Ele abriu como se estivesse esperando. Viram? Moleza, Beto disse, o primeiro a entrar, já com a lanterna ligada. O ar. A primeira coisa que você notava era o ar. Do lado de fora, cheirava a pinho e terra molhada da serra. No segundo que você cruzava o portão, o ar ficava parado, pesado, e o cheiro mudava. Não era cheiro de mofo de casa velha. Era um cheiro que fez meu estômago revirar. Um cheiro de ferrugem molhada e algo doce. Enjoativo, como carne que ficou tempo demais fora da geladeira. Nossa, Júlia disse, cobrindo o nariz com o cachecol. Isso é podre. É história, Tiago disse, já com a câmera DSLR ligada, filmando tudo. A casa era um monstro de madeira escura e janelas quebradas. Entramos pela porta da cozinha, que estava caída das dobradiças. Lá dentro, o silêncio era ensurdecedor. Nossas lanternas cortavam a escuridão. Móveis velhos, rasgados, cobertos de poeira e teias de aranha. O cheiro de ferrugem era mais forte aqui. Vamos checar o porão, Tiago disse animado. É lá que ela, você sabe. O porão era o inferno. A escada era de pedra, úmida. O cheiro era tão forte que eu quase vomitei. O ar era gelado, não o frio da serra. Era um frio interno, um frio que vinha do chão, que parecia sugar o calor do seu corpo. O porão era baixo. O chão era de terra batida em alguns lugares e de azulejo quebrado em outros. E no centro estava a mesa, uma mesa de metal enferrujada, do tipo que se vê em hospital antigo. O cheiro vinha dela. Cara, isso é macabro. Vamos embora, eu disse. Calma, Lucas, é só uma mesa, Beto falou, mas a voz dele estava trêmula. Foi a Júlia quem viu primeiro. Ela estava perto de um armário de metal no canto. Um daqueles armários de remédio com a frente de vidro quebrado. Ela estava parada, olhando. Júlia, o que foi? Tiago perguntou, virando a câmera para ela. Gente, ela sussurrou. O meu reflexo. Nós olhamos. O armário tinha pedaços de espelho manchados de ferrugem. Nós 4 estávamos refletidos. O que tem ele? Beto perguntou. Olhem, ela disse, e ela levantou a mão. No espelho, o reflexo dela não se mexeu. Por um segundo inteiro. Ela estava com a mão levantada, e o reflexo dela ainda estava com a mão abaixada. E então, devagar, como se estivesse se esforçando, o reflexo levantou a mão. Nós ficamos paralisados. Beto soltou um gemido. Que porra é essa? É truque de luz! Tiago estava na glória. Ele se aproximou, filmando o espelho. Isso é incrível. É um atraso. Tiago, vamos embora. Agora, eu disse, a minha voz subindo. O ar ficou mais pesado. Eu senti uma pressão, como se estivéssemos no fundo de uma piscina. O frio ficou tão intenso que meus dedos começaram a doer. E a porta do porão,
A porta lá em cima da escada, que nós tínhamos deixado aberta, se fechou. Não foi uma batida. Foi um movimento lento, pesado, deliberado. Um fechar silencioso que terminou com o clique da madeira batendo no batente. Silêncio total. Quem fez isso? Beto sussurrou em pânico. Foi o vento, Tiago disse. Mas ele não parecia acreditar. Não tem vento aqui, Tiago, eu gritei. E então, as lanternas começaram a falhar. A do Beto foi a primeira. A luz dele não apagou. Ela diminuiu. Ficou fraca, amarelada, como a de uma vela morrendo. Minha pilha tá acabando, ele gaguejou. Depois a da Júlia e a minha. Em 10 segundos, a única luz forte ali era a luz LED da câmera do Tiago. Gente, Tiago disse, e a voz dele era um fio. Ele estava apontando a câmera para o canto mais escuro do porão, onde a mesa de metal estava. Gente, tem alguma coisa ali. Eu não tô vendo nada, Tiago, eu disse, forçando os olhos na escuridão. Não com os olhos, ele disse, na câmera. Olha na tela da câmera. Eu olhei. Beto e Júlia olharam. O visor LCD da câmera mostrava o canto escuro. Mas não estava escuro. Havia uma figura. Era uma mulher, magra, pálida, com a pele que parecia úmida. Ela usava uma camisola branca, suja de ferrugem. Ela estava encolhida no canto, de costas para nós, balançando para frente e para trás. Eu olhei para o canto. Não havia nada, só parede e mofo. Eu olhei de volta para a tela. A mulher na câmera parou de balançar. Ela se virou devagar e ela olhou para a lente. O rosto dela não era um rosto. Era um borrão de dor. Mas os olhos eram claros e cheios de uma raiva que eu nunca vi. E na tela da câmera, ela levantou. Tiago deu um passo para trás. Não é possível. Desliga isso! Júlia gritou, mas o grito dela foi abafado pela pressão no ar. A figura na câmera começou a andar, na nossa direção, mas ela não estava no porão. Ela estava dentro da câmera. Então, ela levantou a mão e tocou a lente por dentro. A tela da câmera virou estática, uma estática preta e branca, e a luz de LED explodiu. Escuridão total, absoluta. E o cheiro de ferrugem e carne podre tomou conta de tudo. E o frio não era mais frio, era dor. Eu não sei o que aconteceu, pânico. Eu agarrei a Júlia. O Beto estava no chão, chorando mudo. Eu puxei a Júlia em direção à escada. Eu não sei como achamos a porta. Eu bati nela com o ombro, trancada. Eu bati de novo. Eu ouvi o Beto começar a gritar um grito fino. Eu não sei o que eu vi. Eu não sei se eu vi, mas eu senti algo. Tocou meu ombro. Não foi um toque de mão. Foi um toque molhado e frio. Tão frio que queimou minha jaqueta. Eu bati na porta com toda a minha força. O trinco cedeu. Nós caímos no chão da cozinha. Eu, a Júlia, o Beto. O Tiago, Júlia engasgou. Cadê o Tiago? Nós olhamos para trás, para a escuridão do porão. Tiago! Eu gritei. Silêncio. Tiago, vem embora! Nós esperamos. 10 segundos. Uma eternidade. E então, ele saiu. Ele saiu da escuridão, subindo as escadas, devagar. Ele não estava correndo. Ele não estava em pânico. Ele parou na luz da lua que entrava pela janela da cozinha. A câmera quebrada pendurada no pescoço. Tiago, você tá bem? Júlia correu para ele. Ele olhou para ela e ele sorriu. Eu nunca estive melhor, ele disse. A voz dele estava calma. Calma demais. Nós saímos. Ninguém falou nada no caminho de volta. O Beto tremia tanto no banco de trás que parecia que ia ter uma convulsão. O Tiago dirigiu, em silêncio. Isso foi há 6 meses. O Beto se mudou para Curitiba. Ele não fala comigo. A Júlia terminou com o Tiago na semana seguinte. Ela me disse que acordou no meio da noite e ele estava olhando para ela, parado no canto do quarto, sem piscar. E o Tiago? O Tiago está ótimo. Ele terminou a faculdade com notas que nunca teve. Conseguiu um emprego numa multinacional. Ele está
florescendo. Eu o vi semana passada. A gente tomou num café. Ele insistiu. Ele falava sobre o futuro, sobre sucesso. Ele parecia cheio, vivo. E ele sorriu. Aquele sorriso calmo dele. Eu vi os dentes dele. E na base da gengiva, bem onde o dente encontra a carne, havia uma linha. Fina. Uma linha escura, da cor de ferrugem molhada. A casa não nos matou. Ela não nos assustou. Ela é uma casa de parto, afinal de contas. Ela só fez uma troca. Ela pegou o Tiago que a gente conhecia, o Tiago fracassado e barulhento, e deu à luz a essa coisa nova. E eu não sei o que ela pegou em troca, mas eu sei que o que está andando por aí, o que está sorrindo e ganhando dinheiro, não é mais o meu amigo. Meu nome é Caio. Eu sou fotógrafo. Não de casamentos ou de bebês sorrindo. Eu fotografo o abandono. O que eu faço é urbex, exploração urbana. Eu caço a beleza na decadência. Eu entro em fábricas mortas, hospitais falidos, mansões que o tempo esqueceu. Para mim é um trabalho. É sobre a textura da tinta descascada, a luz batendo na poeira, o esqueleto de uma vida que já foi. Eu não acredito em fantasmas. Eu sou um homem prático. O maior perigo que eu enfrento, eu sempre disse, é tétano ou um piso podre. Eu estava errado. O tétano você cura. O lugar era o Solar dos Benevides, em Petrópolis, um casarão antigo, colonial, que faliu nos anos 70. A lenda era a de sempre. A família enlouqueceu, o patriarca se matou. Blá, blá, blá. Eu não ligo para a lenda. Eu ligo para a arquitetura. Fui numa quinta-feira no fim da tarde. A hora mágica. A luz dourada do sol se pondo, que entra pelas janelas quebradas e faz a poeira parecer ouro. É a minha hora favorita. O muro era alto, mas o portão de ferro forjado estava só encostado, pendendo de uma dobradiça. O jardim da frente não era um jardim, era uma floresta. O mato estava tão alto que eu tive que abrir caminho, como se estivesse na Amazônia. O silêncio. A primeira coisa que você nota nesses lugares não é o barulho, é a falta dele. O silêncio do solar não era um silêncio de paz, era um silêncio pesado, um silêncio abafado, como se o ar estivesse cheio de algodão. Meus passos nas lajotas de pedra do caminho não faziam barulho. Era como pisar em carpete molhado. O som morria. E o cheiro? Não era cheiro de mofo. Era um cheiro de poeira seca, gesso e algo metálico. Como o cheiro de uma moeda velha na boca. A porta da frente estava trancada, mas a porta da cozinha, nos fundos, estava escancarada. Entrei. Lá dentro, a luz era fraca. O cheiro de poeira era tão forte que fazia meus olhos arderem. Eu estava no hall de serviço, azulejos portugueses, todos rachados. Eu comecei o meu trabalho. Peguei minha Canon. Comecei a fotografar. A cozinha, a despensa. O jeito como uma cadeira de palha tinha caído, e as pernas dela apontavam para o teto como um animal morto. Lindo. O silêncio era total. A única coisa que eu ouvia era o clique da minha câmera e a minha própria respiração, que parecia alta demais, ofensiva. Subi para o andar principal, o salão de festas, e o ar mudou. Ficou frio. Não o frio da serra, um frio interno, um frio que parecia vir de dentro das paredes, um frio que sugava o calor do meu corpo. Eu estava fotografando um lustre de cristal que tinha caído no chão. 1 milhão de cacos de vidro espalhados no piso de madeira podre. Eu me agachei para pegar o ângulo certo. Foi quando eu vi. No canto da sala havia um espelho de corpo inteiro, com moldura de madeira escura. A superfície dele estava manchada de preto, oxidada pela umidade. Eu estava agachado e no reflexo eu me vi. Mas eu não estava sozinho no reflexo. Atrás de mim, no reflexo, parada na porta por onde eu tinha acabado de entrar, havia uma figura. Meu coração parou. Não bateu forte. Ele parou. Eu não me virei. Eu não conseguia. Eu fiquei ali, agachado, olhando para o espelho.
A figura era uma mulher. Ela usava um vestido longo, escuro, de um corte que eu nunca vi. O cabelo dela era preto, preso num coque. Ela estava parada, e ela estava borrada, como uma foto fora de foco, como o vapor subindo do asfalto quente. As bordas dela vibravam. Eu fechei os olhos. É o cansaço, é a poeira, é a minha cabeça. Eu abri os olhos. Ela estava mais perto, no reflexo. Agora ela estava no meio da sala, a 10 metros de mim. Eu me levantei, devagar. Eu olhei para trás. A sala estava vazia, só eu e os cacos do lustre. Eu olhei para o espelho de novo. Ela estava lá, e ela estava me olhando, e o rosto dela era pálido como porcelana, mas estava molhado, como se ela estivesse debaixo de uma chuva que eu não via. E os olhos eram grandes, escuros e fundos. Mas a boca dela estava aberta num ó perfeito, uma boca que estava gritando, mas o silêncio do casarão era absoluto. Eu dei um passo para trás. No espelho, ela deu um passo para a frente. Eu dei outro passo para trás. No espelho, ela deslizou. Ela não andou. Ela veio na minha direção rápida, como fumaça. Eu me virei, finalmente. Gritei. E bati na minha câmera, que estava pendurada no meu pescoço. A sala estava vazia. O cheiro de poeira e metal estava mais forte. Foda-se, eu disse. Foda-se a hora mágica. Eu corri. Corri para o hall de serviço em direção à porta da cozinha. Eu estava quase lá. Eu estava no corredor dos azulejos rachados. E o ar ficou pesado, denso, como se eu estivesse andando dentro da água. O frio era tanto que meus dedos, segurando a câmera, doíam. Eu parei. Eu não conseguia me mexer. Era como se a casa estivesse me segurando. Eu olhei para a porta da cozinha, a minha saída, e ela estava lá. Desta vez, não no espelho. Ela estava parada na porta, bloqueando a luz do fim de tarde. Ela não era mais um reflexo. Ela era real. A pele pálida e molhada, o vestido escuro e o rosto com a boca aberta naquele grito mudo e eterno. O cheiro de moeda velha. Era ela. Eu estava preso. Eu não conseguia respirar. Eu senti minha energia, meu calor, sendo sugado. Eu estava ficando tonto. Eu levantei a câmera. Eu não sei porquê. Instinto, eu apontei para ela. A câmera morreu. A tela de LCD ficou preta. A bateria, que estava cheia, zerou. A mulher, ou o que quer que fosse, sorriu. A boca dela não se mexeu. Ela continuou no ó do grito. Mas eu senti uma onda de satisfação. Ela levantou uma mão, pálida, os dedos longos. Ela não veio me tocar. Ela apontou. Apontou para a despensa, ao meu lado. Eu não queria olhar, mas eu olhei. A porta da despensa estava fechada, mas na base da porta havia uma mancha de umidade escura que estava se espalhando pelo chão de azulejo vindo de dentro, e a mancha estava pulsando, devagar, como um coração. Eu olhei de volta para a mulher. Ela não estava mais na porta. Ela estava na minha frente. O rosto molhado e gritando a centímetros do meu. O frio era tão intenso que queimou minha pele. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu desmaiei. Eu acordei no escuro, total. O sol tinha se posto. Eu estava deitado no chão da cozinha, sozinho. A casa estava silenciosa, mas o silêncio agora era normal. O ar estava leve. O frio tinha sumido. Eu me arrastei para fora. Eu corri, caí no mato, achei meu carro. Eu dirigi por 1 hora antes de parar em um posto 24 horas, e eu chorei debaixo de uma luz fluorescente tremendo. Eu perdi minha câmera. A Canon. Eu devo ter largado lá. Eu não voltei. Eu nunca mais voltei. Eu não fotografo mais o abandono. Eu faço casamento agora. Eu gosto do barulho. Eu gosto das luzes. Mas às vezes, quando eu estou no meu apartamento,
E é muito tarde, e o silêncio fica pesado. Eu sinto o cheiro de poeira e moeda velha. E quando eu vou ao banheiro e o espelho está embaçado do vapor do chuveiro, eu tenho medo de limpar. Eu tenho pavor de olhar. Eu tenho medo de ver no reflexo alguém parado atrás de mim, com a boca aberta, esperando, com sede. Senta aí, pede uma dose para mim daquelas boas. Você não vai acreditar. Aliás, você provavelmente vai achar que é história de bêbado, mas eu juro, pela alma da minha mãe, que o que eu vi ontem, o que eu senti, tudo começou aqui mesmo, nessa mesa. Ontem, né? Sexta-feira. Eu, o Ricardinho e o Toco. A gente estava jogando sinuca, valendo a próxima rodada de cerveja. Eu estava ganhando, me sentindo o rei da noite. Cidadezinha do interior, você sabe como é, não tem muito o que fazer. A noite se resume a isso: cerveja, amigo e conversa fiada. Aí o Toco, aquele desgraçado, perdeu a paciência. Quer saber? Ele disse, batendo o taco na mesa. Vamos apostar valendo, de verdade. O quê? Eu ri. A carteira? Já perdi o pagamento da semana. Não, o Ricardinho falou, com aquele sorrisinho que eu devia ter reconhecido. Aposta de honra. Quem perder a próxima vai ter que entrar no casarão do velho Antunes. Eu gelei. O bar todo ficou quieto por um segundo. Aqui em Dois Córregos, todo mundo conhece o casarão. Fica lá no final da rua de cima, comido pelo mato. A história é que o velho Antunes, nos anos 50, perdeu a família inteira lá dentro numa noite só. Febre, dizem uns. Veneno, dizem outros. O fato é que ele enlouqueceu, se enforcou no lustre da sala de jantar. E a casa está fechada desde então. Dizem que à noite você ouve choro de criança. Dizem que a luz da cozinha acende sozinha. Besteira de cidade pequena, eu sempre pensei. Tá maluco? Eu disse. Deixa de ser idiota, Ricardo. Ué, Carlos, tá com medinho? Ele provocou. Droga, eu não podia dar o braço a torcer. Medo de uma casa velha? Bota as bolas aí, a aposta é uma caixa de cerveja. Quem perder, vai lá e tem que trazer, sei lá, um pedaço do papel de parede. Nem preciso dizer que eu perdi. Perdi feio. A bola 8, que era minha, bateu na tabela e caiu na caçapa errada. 20 minutos depois, eu estava parado na frente daquele portão de ferro enferrujado. O Ricardinho e o Toco estavam a uns 50 metros de distância, perto do poste, rindo e filmando com o celular. Vai, Carlão, é só entrar e sair. Respirei fundo. O cheiro de mofo e mato molhado já era forte ali fora. Empurrei o portão. O rangido foi exatamente como o de um filme de terror. Alto, arrastado. Parecia um gemido. Tô entrando! Gritei, mais para mim do que para eles. A casa era escura como o breu. Liguei a lanterna do meu celular. O feixe de luz iluminou um hall de entrada que devia ter sido bonito um dia. O pó cobria tudo como um lençol. Teias de aranha pendiam do teto. Ok, Carlos. Pega o papel de parede e vaza, pensei. O silêncio era pesado. Pesado demais. Sabe quando o silêncio é tão grande que parece que tem som? Era isso. Eu só ouvia meu coração batendo no peito, parecendo um bumbo de escola de samba. Dei uns passos para dentro. O assoalho de madeira gemia sob meus pés. Toque. Parei. Um barulho. Veio do andar de cima. É o vento, eu disse em voz alta. Minha voz saiu trêmula. Continuei andando, entrei no que parecia ser a sala de estar. Móveis cobertos por lençóis brancos, parecendo fantasmas sentados, esperando. Apontei a luz para o lustre. O lustre onde o velho Antunes... Engoli em seco. Não tinha corda nenhuma. Toque, toque, toque. Dessa vez foi mais claro. Não era o vento, parecia uma bola de gude. Pulando no chão, lá em cima. Ricardinho, Toco, se for um de vocês, juro que... Silêncio. E então, o cheiro. O cheiro de mofo sumiu, como se tivessem desligado um interruptor. No lugar, veio um cheiro forte de perfume, perfume de vó, sabe? Rosas e talco, mas era tão forte que meu nariz ardeu.
Quem tá aí? A luz do meu celular começou a piscar. Droga, bateria não. Mas a bateria estava em 80%. A luz piscou, piscou e ficou mais fraca. Não, não, não. E então eu ouvi. Não era mais a bola de gude. Era um choro. Baixinho. Um choro de criança vindo do final do corredor no andar de cima. Eu devia ter corrido, eu sei. Todo mundo correria. Mas eu congelei. O choro era tão triste. Mamãe! Um sussurro. A voz não veio de cima. Veio de trás de mim. Tão perto que eu senti o ar quente no meu pescoço. Eu não gritei. Acho que não consegui. O ar simplesmente não saiu. Eu me virei de uma vez. A lanterna do celular focou, fraca. Não tinha ninguém. Só que o lençol que cobria uma poltrona no canto da sala, ele estava no chão. E a poltrona, uma velha poltrona de balanço, estava se movendo. Devagar, para frente e para trás. Nhec, nhec, nhec. E o cheiro de perfume de rosas ficou insuportável. Foi aí que eu corri. Eu não lembro de ter descido os degraus da varanda. Eu tropecei no portão, rasguei minha camisa no ferro enferrujado, corri pela rua como um louco. O Ricardinho e o Toco pararam de rir na hora que viram a minha cara. Cara, você tá branco, o Toco disse. Eu não consegui falar. Voltei pro bar, sentei aqui e pedi a primeira dose. Eles acham que eu tô fingindo para não pagar a caixa de cerveja. Eles ficaram me zoando, dizendo que eu arreguei. Mas agora vem a parte que você não vai acreditar. Eu tô aqui há 1 hora, certo? Tentando acalmar a mão que não para de tremer. Quando eu enfiei a mão no bolso da calça para pegar o isqueiro, eu senti uma coisa dura, redonda. Eu não fumo e eu não uso isqueiro. Olha, eu não sei como ela veio parar no meu bolso. Eu não subi as escadas. Mas o pior, cara, o pior é que desde que eu saí de lá, eu não consigo parar de sentir esse cheiro. Cheiro de rosas. O arrepio que percorreu a minha espinha naquele dia, ainda hoje, me assombra nas noites mais escuras. Sou explorador urbano, ou pelo menos era. Para mim, cada edifício em ruínas, cada estrutura esquecida pelo tempo, era um livro de histórias à espera de ser lido. Mas a casa no final da Rua das Glicínias não era um livro, era um túmulo. E eu, na minha arrogância, decidi profaná-lo. Era uma tarde de outono, com o céu pintado num tom melancólico de cinza e laranja. As folhas secas dançavam no chão, levadas por um vento frio que parecia sussurrar avisos que eu ignorei. A casa erguia-se no cimo de uma pequena colina, uma silhueta escura e imponente contra o céu moribundo. A sua fama na pequena cidade vizinha era notória. Diziam que uma família inteira tinha desaparecido ali dentro, décadas atrás, sem deixar rasto. Falavam de luzes estranhas, de choros de criança ouvidos na calada da noite e de uma presença maligna que se agarrava a quem se atrevesse a aproximar-se demasiado. Para mim, eram apenas lendas, o tempero perfeito para mais uma aventura. Decidi entrar pelos fundos. A porta da cozinha, feita de madeira maciça, estava inchada pela umidade e entreaberta, um convite silencioso. Assim que pisei o soalho coberto de pó e detritos, um silêncio pesado e antinatural abateu-se sobre mim. Era diferente do silêncio de outros lugares abandonados. Este era um silêncio expectante, como se o próprio ar estivesse a prender a respiração. O cheiro era uma mistura nauseante de mofo, madeira podre e algo mais, algo vagamente metálico e adocicado, como sangue velho. Liguei a minha câmara e a lanterna de cabeça, e o feixe de luz cortou a penumbra, revelando uma cozinha parada no tempo. Pratos sujos ainda estavam na pia, cobertos por uma camada espessa de pó. Uma cadeira de criança estava virada no meio do chão, como se o seu pequeno ocupante a tivesse abandonado à pressa. A sensação de estar a ser observado começou quase de imediato.
Era um formigueiro na nuca, a certeza instintiva de que não estava sozinho. Ignorei, atribuindo-o à sugestão e à adrenalina. Avancei para a sala de estar. O papel de parede, outrora florido, descolava das paredes em longas tiras, parecendo pele a descamar. Um grande piano de cauda dominava o centro da sala, coberto por um lençol branco que se tornara cinzento com o tempo. Movido por um impulso, aproximei-me e levantei uma ponta do lençol. As teclas estavam amareladas e rachadas, mas uma delas, uma única nota de dó central, estava perfeitamente limpa, como se tivesse sido tocada recentemente. Enquanto olhava para ela, hipnotizado, um som ecoou vindo do andar de cima. Um rangido lento e rítmico, como o de uma cadeira de balouço. O meu coração disparou. "Olá! Há alguém aí?" gritei. A minha voz a soar estranhamente pequena naquele espaço vasto e silencioso. Nenhuma resposta. Apenas o rangido continuava, constante, metódico. A minha curiosidade doentia sobrepôs-se ao medo crescente. Eu tinha de ver, tinha de saber. Subi as escadas devagar, cada degrau a gemer sob o meu peso, um protesto contra a minha intrusão. O rangido ficava cada vez mais alto a cada passo, um som macabro que parecia vir diretamente do corredor escuro no topo da escada. Quando cheguei ao patamar, o som parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. A minha lanterna varreu a escuridão, revelando um corredor longo, com várias portas fechadas. No final do corredor, em frente a uma janela alta e suja, estava uma cadeira de balouço de madeira escura. Estava imóvel, mas eu sabia que a tinha ouvido. Sabia que não era o vento. A janela estava fechada, os vidros intactos. Enquanto me aproximava da cadeira, uma das portas à minha esquerda abriu-se com um estalido seco. O meu corpo gelou. Apontei a lanterna para a abertura escura. Era um quarto de criança. O papel de parede tinha desenhos de pequenos barcos a velejar. No centro do quarto, um berço de madeira. Aproximei-me hesitante, e o feixe de luz revelou algo que fez o meu estômago revirar. Dentro do berço não havia um colchão, mas sim um amontoado de cabelos escuros e compridos, dispostos de forma a imitar o contorno de um corpo pequeno. E, no meio do cabelo, um único olho de vidro azul olhava fixamente para o teto. Recuei, a náusea a subir-me pela garganta. Foi então que ouvi um sussurro, mesmo ao lado do meu ouvido. Uma voz infantil, frágil e carregada de uma tristeza infinita. Ele não nos deixa ir embora. Saltei para trás, batendo com as costas na parede oposta, e rodei sobre mim mesmo, a minha lanterna a varrer o corredor vazio. Não havia ninguém, mas o cheiro a mofo intensificou-se agora misturado com um perfume de lavanda, um cheiro infantil. O terror começou a tomar conta de mim, um frio que não vinha da temperatura ambiente, mas de dentro para fora. Corri para a escada, tropeçando nos meus próprios pés. Ao olhar para baixo, para a sala de estar, o meu sangue gelou. O lençol que cobria o piano estava agora no chão, amachucado. E sentado ao piano, de costas para mim, estava a silhueta escura de um homem. Era alto e magro, e usava um fato antigo e puído. Ele estava imóvel, as costas tensas, como se estivesse à minha espera. Eu não conseguia mover-me. Estava paralisado, preso entre a coisa no quarto de criança e a figura sinistra na sala. Lentamente, muito lentamente, a cabeça do homem começou a virar na minha direção. Não era um movimento natural. Rangia como madeira velha a torcer. Eu não queria ver o seu rosto. Um instinto primordial gritava dentro de mim que, se eu visse o seu rosto, estaria perdido para sempre. Antes que ele se virasse completamente, a minha adrenalina finalmente venceu o pânico. Desci as escadas a correr, saltando os últimos degraus, e corri em direção à porta da frente. Estava trancada. Puxei a maçaneta com toda a minha força, o metal gelado a queimar a minha mão, mas ela não cedia.
Um som atrás de mim fez-me olhar por cima do ombro. A figura já não estava ao piano. Estava de pé, no meio da sala, a observar-me. E depois começou a mover-se na minha direção. Não andava, deslizava sobre o chão, uma ondulação antinatural sob o seu fato escuro, sem emitir qualquer som. Foi nesse momento que ouvi o piano. Uma única nota, a nota de dó central, limpa e cristalina, ecoou pela casa, seguida por outra, e outra, formando uma melodia dissonante e caótica, uma canção de loucura. O pânico deu-me uma força que não sabia que tinha. Ignorei a porta da frente e corri para a janela da sala. Com um grito de desespero, atirei-me contra o vidro. Senti a dor aguda dos estilhaços a rasgarem a minha pele e a minha roupa, mas não parei. Caí no jardim da frente, sobre um arbusto espinhoso que amorteceu a minha queda. Levantei-me, a sangrar de vários cortes, e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, sem olhar para trás. A melodia macabra do piano seguiu-me, ecoando pela noite, até se tornar um zumbido distante na minha mente. Nunca mais voltei àquela cidade. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo a silhueta escura, a cabeça a virar-se lentamente. Ainda ouço o sussurro da criança e a canção demente do piano. Aquela casa não estava apenas assombrada, estava faminta. E naquele dia eu quase me tornei a sua próxima refeição. Esta experiência mudou-me para sempre. Deixei de ser um explorador em busca de histórias. Agora sou apenas um homem que sabe que algumas portas nunca devem ser abertas e que o verdadeiro mal existe à espera, paciente, no silêncio de lugares esquecidos. Você quer a verdade? A polícia acha que eu estou mentindo. Meus pais acham que eu estou traumatizado. A internet criou 1000 teorias conspiratórias. Mas eu não estou mentindo. Eu não estou louco. Eu só queria que estivesse. Eu estou contando isso porque preciso que alguém acredite. E porque eu não consigo mais dormir. A luz tem que ficar acesa. Todas elas. Nós éramos 4. Eu sou o Léo. E estava com a Júlia, o Bruno e o Rafa. Nosso hobby era exploração urbana. A gente tinha um canal pequeno no YouTube, Ruínas Vivas. A gente nunca buscou fantasma, a gente buscava história. Poesia na decadência. Era o que o Bruno dizia. Até que o Rafa achou o Asilo São Patrício. Ficava a uns 40 quilômetros da cidade, no topo de uma colina, engolido pela Mata Atlântica. Tinha sido um hospital de caridade para crianças com tuberculose nos anos 40, depois virou um asilo para idosos e fechou nos anos 80 depois de um incidente. Fogo, diziam uns. Abuso, diziam outros. O lugar estava lacrado há 30 anos. Era o nosso grau. Fomos numa terça-feira, fim de tarde. A ideia era pegar o Golden Hour, a luz do sol entrando pelas janelas quebradas. O portão principal estava soldado, mas o Rafa, que era o nosso batedor, tinha achado uma entrada pelos fundos. Um buraco no muro da lavanderia. No momento em que eu passei por aquele buraco, o ar mudou. Não é metáfora. O ar ficou mais pesado, mais denso, e o cheiro, meu Deus, o cheiro. Não era só mofo e madeira podre, tinha um cheiro por baixo, metálico e azedo. Um cheiro de doença antiga, de urina e de ferro. Caramba! A Júlia falou, cobrindo o nariz. Ela era a cética do grupo, a que sempre ria dos nossos sustos. Isso aqui vai precisar de muito filtro no vídeo. Bruno já estava com a câmera principal ligada. É perfeito. Imersão total. Léo, pega a lanterna de cabeça. Rafa, você vai na frente. O lugar era um labirinto. A ala da lavanderia deu num pátio interno e de lá para o prédio principal. Era uma catedral de desespero. Macas de ferro viradas, papéis e prontuários espalhados pelo chão como folhas secas. O gesso do teto tinha caído em pedaços, expondo as vigas de madeira como costelas. O silêncio era absoluto.
tão grosso que você podia sentir. Nossos passos, abafados pelo pó, pareciam uma profanação. Cara, olha isso! O Rafa me chamou, iluminando uma parede no refeitório. Eram desenhos feitos a carvão ou algo escuro. Figuras de palito, mas distorcidas. Pessoas deitadas, e uma figura alta, sem rosto, parada ao lado delas, e barcos, vários barquinhos. Que bizarro, eu disse, filmando com o celular. Por que barcos? Eles achavam que a água curava, disse Júlia, lendo um prontuário mofado que achou no chão. Hidroterapia. Eles davam banhos de gelo nas crianças. Um arrepio subiu pela minha nuca, que não tinha nada a ver com o frio do lugar. Foi aí que ouvimos o primeiro som. Clac, clac, clac. Todos nós congelamos. O som vinha do andar de cima, parecia uma bola de gude pulando no assoalho de madeira. É um rato, disse Júlia, rápido demais. Ou um pedaço do teto caindo. Vamos checar, disse Bruno, os olhos brilhando. Ele adorava isso, o perigo. Bruno, acho melhor não, eu falei. Minha voz saiu fraca. Qual é, Léo? É para isso que viemos. Subimos a escada principal. O corrimão de madeira estava pegajoso. A cada passo, a escada gemia. O cheiro de ferro e doença ficou mais forte. O segundo andar era a ala infantil, berços de ferro enfileirados. Alguns ainda tinham colchões manchados. Clac, clac, clac. O som estava mais perto. Vinha de um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta. O Rafa, sempre o mais corajoso, empurrou a porta com o pé. O rangido foi ensurdecedor. O quarto estava vazio, exceto por um berço no canto. Viu? Nada, disse Bruno entrando com a câmera. No momento em que ele pisou dentro do quarto, o som parou. Silêncio. E então, de dentro do berço, um choro. Não era um som alto. Era um choro fino, abafado, como um gato recém-nascido. Júlia deu um passo para trás, derrubando um balde de metal que eu não tinha visto. O barulho ecoou pelo prédio como um tiro. O que foi isso? O que foi isso? Ela sussurrou em pânico. É um gravador, disse Bruno, se recompondo, embora sua voz tremesse. É pegadinha de algum outro explorador. Tem que ser. Ele se aproximou do berço. Eu fiquei na porta. O Rafa estava atrás de mim, tão perto que eu sentia sua respiração. Bruno, não mexe, eu pedi. Ele não ouviu. Esticou a mão e levantou o lençol sujo que cobria o berço. Não tinha nada lá, só um buraco no colchão. Bruno soltou uma risada nervosa. Viu? Nada. Minha mente pregando... Slam! A porta do quarto bateu, com uma força que fez o pó voar das paredes. Ficamos na escuridão total. Nossas lanternas, todas elas, no mesmo instante se apagaram. Não foi um pifar. Foi como se alguém tivesse sugado a luz. Léo, Júlia! A voz do Bruno era puro terror. Eu tô aqui! Gritou Júlia. Rafa! Eu chamei. Silêncio. Rafa! Eu bati no meu celular. Nada. Bati na lanterna de cabeça. Nada. Minha câmera não liga! Gritou Bruno. Pânico. Pânico químico, puro. Eu não conseguia respirar. O cheiro de ferro estava em toda parte, agora misturado com algo novo, algo queimado. E o frio. Não era um frio normal. Era um frio que doía nos ossos. Eu ouvia Júlia chorando baixo. E então, o som. Não era o choro de bebê. Era uma respiração. Uma respiração longa, profunda, chiada. Como se alguém com os pulmões cheios de água estivesse bem no meio de nós. Corre! Eu gritei. Eu me joguei contra a porta. Ela não abriu. Tá trancada! Sai da frente! Bruno gritou. Ele e eu nos jogamos contra a madeira velha. 1, 2 vezes. Na terceira, a porta cedeu. Nós caímos no corredor. E no segundo em que saímos do quarto, todas as nossas luzes voltaram. A lanterna do Bruno iluminou a Júlia, o rosto banhado em lágrimas e poeira. Iluminou a mim, tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé.
O corredor estava vazio. Rafa, Júlia sussurrou. Onde está o Rafa? Ele não estava conosco. Rafa! Bruno gritou, a voz ecoando pelo asilo. Voltamos para o quarto. A porta estava escancarada, o berço intocado. A lanterna dele estava no chão, perto do berço, ligada, o feixe de luz apontando para o teto. Mas o Rafa tinha sumido. Ele desceu, eu disse, tentando convencer a mim mesmo. Ele se assustou e desceu. Não, disse Júlia, apontando para o chão. O chão estava coberto por uma camada de pó de 30 anos. Tinha as nossas pegadas entrando no quarto. As minhas, as do Bruno, as da Júlia e as do Rafa. Mas não tinha nenhuma pegada saindo. Foi quando o cheiro de queimado ficou insuportável e eu olhei para a parede onde o Rafa estava parado atrás de mim, antes de entrarmos no quarto. No gesso descascado havia uma marca de fuligem. A silhueta de uma mão pequena, de criança. E no teto, acima do berço, rabiscado em fuligem, uma palavra: barco. Nós não gritamos, nós corremos, caímos escada abaixo, rasgamos as roupas nos pregos, arrombamos a porta da lavanderia e saímos para a noite. Não paramos de correr até o carro. A polícia passou 2 dias com cães farejadores. Não acharam nada, nem uma fibra da roupa do Rafa. O sargento me disse que era mais provável ele ter caído num poço escondido, ou que a gente estava envolvido em drogas e algo deu errado. Eles lacraram o asilo São Patrício, com blocos de concreto desta vez. O canal acabou, obviamente. Eu e Bruno não nos falamos mais. Júlia mudou de estado, mas eu ainda tenho o vídeo. O Bruno me mandou o cartão de memória antes de sumir. A câmera principal, a dele, morreu quando as luzes se apagaram. Mas a minha, a do meu celular, que estava no meu bolso, gravou o áudio. Na maior parte do tempo, é só o som do vento. Nossos passos, nossa conversa. Mas no momento em que as luzes se apagam, se você aumentar o volume ao máximo e aplicar todos os filtros, você ouve. Você ouve o choro do bebê. Você ouve a respiração chiada. E você ouve o Rafa. Ele não grita. Ele só diz uma coisa num sussurro de pânico absoluto logo antes de eu arrombar a porta. Não, por favor, eu não sei nadar.